Senhor. Somos a Igreja de Cristo, as pedras vivas do templo do Senhor. Povo em marcha para a casa do Pai, com Cristo amigo, com Cristo irmão. Abre caminhos na fé e na esperança, de mãos nas mãos e um só coração. Somos a Igreja de Cristo, as pedras vivas do templo do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e amigos caríssimos, sejam todos bem-vindos a esta celebração, na qual honramos o padroeiro desta Fajã, São João Batista, embora um pouco antecipado, porque a festa é só terça-feira, mas aqui celebramos sempre no terceiro domingo, o penúltimo domingo do mês de junho. Queremos naturalmente rezar por esta Fajã, por todos aqueles e aquelas que aqui habitam, aqui trabalham, rezar também por aqueles que ajudaram a preparar esta festa, na parte exterior, na parte interior, limpeza e ornamentação da Igreja. Rezar também por alma de todos, por quem oferecemos esta Santa Eucaristia. Lembrar também os nossos irmãos imigrantes, que através das ondas da rádio, e agradecendo a presença da Rádio Ilhéu, conosco também estão nesta celebração. Gostava que também pedíssemos nesta celebração os doentes, as pessoas doentes graves dos últimos tempos das nossas comunidades. Também pelos 7 homens que hoje foram ordenados diáconos permanentes há pouco, na Sé Catedral, às 4 da tarde, 7 diáconos permanentes para o serviço da nossa Diocese. Enfim, por uns e por outros, por todos, pela nossa Fajã, vamos oferecer esta Santa Missa. Para celebrarmos digno e santamente estes mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Peço a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rodeis por mim, a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma a nossa vida de pecado e dor. Enche o nosso espírito de amor. Cristo, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma a nossa vida de pecado e dor. Enche o nosso espírito de amor. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma a nossa vida de pecado e dor. Enche o nosso espírito de amor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo,
acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que enviastes São João Batista a preparar o vosso povo para a vinda do Messias, concedei à vossa família o dom da alegria espiritual e guiai o coração dos fiéis no caminho da salvação e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Zacarias. Eis o que diz o Senhor. Sobre a casa de David e os habitantes de Jerusalém, derramarei um espírito de piedade e de súplica. Ao olhar para mim, a quem trespassaram, lamentar-se-ão como se lamenta um filho único. Chorarão como se chora o primogênito. Naquele dia haverá grande pranto em Jerusalém, como houve em Hadad-Rimon, na planície de Megido. Naquele dia jorrará uma nascente para a casa de David e para os habitantes de Jerusalém, a fim de lavar o pecado e a impureza. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Quero contemplar-vos no santuário, para ver o vosso poder e a vossa glória. A vossa graça vale mais do que a vida. Por isso os meus lábios hão de cantar-vos louvores. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Assim vos bendirei toda a minha vida, e em vosso louvor levantarei as mãos. Serei saciado com saborosos manjares, e com vozes de júbilo vos louvarei. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Porque vos tornastes o meu refúgio, exulto à sombra das vossas asas. Unido a vós estou, Senhor. A vossa mão me serve de amparo. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, todos vós sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo, e que todos vós que fostes batizados em Cristo, fostes revestidos de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, todos vós sois um só
em Cristo Jesus. Mas se pertenceis a Cristo, sois então descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, As minhas ovelhas escutem a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Um dia, Jesus orava sozinho, estando com ele apenas os discípulos. Então perguntou-lhes: quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: uns, João Batista, outros, que és Elias, e outros que és um dos antigos profetas que ressuscitou. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: és o Messias de Deus. Ele, porém, proibiu-lhes severamente de o dizerem fosse quem fosse, e acrescentou: o Filho do Homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois, dirigindo-se a todos, disse: se alguém quiser vir comigo, que renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, salvá-la-á. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, queridas irmãs, acabamos de escutar o Evangelho com o qual Jesus interroga os seus discípulos. Perguntou-lhes: vós, quem dizeis que eu sou? Queridos irmãos e irmãs, duas circunstâncias, esta, primeira, de estarmos aqui a celebrar São João Batista, aquele que veio para anunciar, o precursor, aquele que veio para anunciar os caminhos de Nosso Senhor, e também a circunstância de termos retomado o tempo comum, este tempo que é o mais longo do ano, em que se celebra o mistério de Cristo na sua totalidade. Este tempo comum divide-se em duas partes. A primeira parte, mais curta, que é aquela que vai entre o Natal e a Quarta-feira de Cinzas, e depois a segunda parte, que é a que vai da Santíssima Trindade até ao primeiro domingo do Advento, com a festa de Cristo Rei. É o tempo 34 semanas. Já celebramos 11 e hoje retomamos a segunda parte, que celebraremos o resto deste tempo. Como vos dizia, neste tempo não se celebra aspecto particular da vida de Cristo. Por exemplo, no Natal celebramos a sua encarnação, na Páscoa a sua paixão, morte e ressurreição. Aqui celebra-se Cristo na sua totalidade. Bom, ouvimos as parábolas, ouvimos os grandes ensinamentos que Nosso Senhor deixa a todos nós. E hoje, Jesus, estando com os discípulos a sós, pergunta-lhes: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles respondem várias coisas. Uns que é João Batista, outros que é Elias, outros que é um dos profetas. Mas o importante do Evangelho é esta pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? Vós? Portanto, já não se trata de uma pergunta retórica, não é? É uma pergunta dirigida pessoalmente a alguém. E vós? Quem dizeis que eu sou?
São Pedro vai dizer: tu és o Messias, o Filho de Deus. Meus amigos, é sobre esta pergunta que gostaria de fazer esta meditação convosco. Em primeiro lugar, dizer-vos que Jesus não estava a fazer nenhum inquérito ou uma sondagem. Jesus sabia aquilo que os discípulos sabiam. Jesus não é um político à procura de aceitação. Mas Jesus faz esta pergunta porque esta pergunta é o princípio da verdade. Ele quer saber, ele quer ver aquilo que os discípulos vão responder. Pedro dá uma resposta correta. Mas como vos dizia, esta pergunta dirige-se a todos e a cada um de nós. Dirige-se a todos e a cada um de nós. Meus amigos e irmãos caríssimos, gostaria então de vos propor aqui 3 pontos rápidos para a nossa meditação. O primeiro ponto é este: confessar Cristo. E confessar Cristo com a vida toda, toda a nossa existência. Ora, à pergunta de Jesus aos discípulos, Pedro responde: tu és o Messias, o Filho de Deus. Mas Jesus acrescenta mais qualquer coisa. Jesus acrescenta o anúncio da sua paixão. É verdade, eu sou o Messias, mas o Messias tem de ir a Jerusalém, sofrer muito e dar a vida pela redenção. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus confirma o facto de ser Messias com a sua própria vida, entregando a sua própria vida. Assim, Jesus não é um Messias à maneira do ser humano, não é um Messias político, mas é um Messias servo-sofredor. Jesus não impõe nada, Jesus propõe. Jesus deixa-nos uma grande mensagem, como aquele que não quer dominar, mas servir. E, sobretudo, servir até ao extremo de si mesmo, até à cruz. Não há cristianismo autêntico, caríssimos irmãos e irmãs, sem cruz. Não há. Não há cristianismo autêntico sem cruz. E a fé cristã não foge da cruz, não a procura, porque nós não somos masoquistas. E a fé cristã não é uma alienação, uma fuga da dor, mas uma transformação da dor em amor absolutamente redentor. E aqui, meus amigos, há que dizer o seguinte, e acho que todos podem confirmar aquilo que vos direi. Todas as vidas têm cruzes, todas as vidas. Ou é um problema de saúde, ou é um problema familiar, ou é um filho, ou é no emprego, ou porque não se teve sorte na vida, ou, enfim. Todas as vidas têm cruzes, todas sem exceção, todas. Aqui, o grande segredo é que Nosso Senhor não se pôs com teorias, não tentou explicar a cruz. O que Nosso Senhor fez foi estender os braços sobre a cruz, aceitou-a e nela operou a redenção. E o extraordinário de acreditarmos em Cristo e de dizermos que Ele é o Messias é que nele temos a chave para todos os nossos problemas, meus amigos e irmãos caríssimos. Sobretudo para a cruz, sobretudo para a dor, sobretudo para a dificuldade. Vocês nunca se esqueçam disto, é que, ou nunca aceitem um Cristo sem cruz. Nunca aceitem um Cristo sem cruz. O dia que vos tentarem vender, apresentar ou aliciar um Cristo fantástico, mas sem cruz, digo-vos só uma coisa, é que as vossas cruzes vão ficar sem Cristo. Nunca aceitem um Cristo sem cruz. Porque também a nossa cruz, ou a cruz da vida, precisa do Cristo lá. Em segundo lugar, caríssimos irmãos e irmãs, tomar a cruz não por obrigação, mas por amor. Jesus convida e diz: se alguém quiser seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Estas palavras são um escândalo para nós, ou para o momento atual, para a sociedade atual. Se os meus irmãos repararem, nós vivemos num tempo em que a todo custo nós tentamos camuflar o sofrimento.
Nós não podemos tirar, ele existe e pronto. Mas tentamos camuflar, fazer com que ele não exista, etc, etc. Mas o sofrimento existe, meus amigos e meus irmãos. O sofrimento existe. E Jesus hoje convida-nos a, com ele, tomar a cruz. E isto é o núcleo da espiritualidade cristã. A cruz não é entendida como um peso ou como uma obrigação, mas como um ato de amor oferecido. O nosso cardeal português, Tolentino, diz o seguinte: a cruz, na vida do cristão, não é algo acidental, mas é um lugar de revelação. É ali que Deus fala, que Deus se dá e que Deus nos salva. Tomar a cruz todos os dias, meus amigos e meus irmãos, é aceitar ser modelado, tocado por Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Não se trata de procurar o sofrimento, não se trata de fugir dele, mas trata-se de encontrarmos os meios para o podermos ultrapassar. Tomar a cruz todos os dias, caríssimos irmãos e irmãs, não quer dizer que a gente vai andar com 2 pedaços de madeira para aí a arrastar. Não é isto. Mas é viver a vida com aquela totalidade com que Cristo a viveu. É ser bom pai, é ser bom bem, é ser bom filho, é ser bom trabalhador, é ser bom cristão, é ser gente honrado. Isto é que é a cruz todos os dias. Isto é que é a cruz todos os dias. E em terceiro lugar, caríssimos irmãos e irmãs, a grandeza e a genialidade da mensagem cristã. Para Cristo, o que conta não é o mais, é sempre o menos. E aqui vemos como a lógica de Deus é sempre diferente. Jesus dizia no Evangelho: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, vai salvá-la. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus hoje ensina-nos que a lógica divina, a lógica de Deus, completamente diferente da lógica dos seres humanos. Completamente diferente. Quem vive apenas para si, quem procura a sua autorrealização fechada em si mesmo, quem se apega unicamente àquilo que tem e não àquilo que é, acaba por se perder completamente. Mas quem faz da sua vida dom, entrega, quem vive para os outros, quem se oferece por amor, esse encontrará a verdadeira vida. Para percebermos isto, imaginemos um grão de milho, uma semente, um grão de milho. Se eu a meter num saco ou numa lata, ela vai apodrecer, vai vir o bicho e ela vai-se embora. Mas se eu a lançar à terra, eu vou perdê-la. Mas da terra ela vai germinar. Germinando crescerá a planta. Da planta brotará a espiga e da espiga virá o fruto. E uma maçaroca de milho é fruto de um pequeno grão. Isto acontece também na nossa vida. Se nós guardarmos só para nós aquilo que somos e não tivermos a capacidade de perder como Cristo nos ensina hoje, nunca vamos ganhar aquilo que é verdadeiramente importante. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, o homem não se encontra a si mesmo permanecendo em si, mas saindo de si. É somente no dom de si mesmo que o ser humano se torna ele mesmo. Por isso, meus amigos e meus irmãos, é preciso ter esta consciência. Como Jesus hoje nos ensina no Evangelho, perder a ganhar. O mais é o menos. Quanto mais eu dou, mais recebo. Quanto mais sou capaz de me entregar, de me dar, nas coisas mais básicas e ordinárias da vida, aquilo que é o todos os dias. Não, eu não falo de coisas extraordinárias, mas falo de todos os dias. Com esta capacidade, caríssimos irmãos e irmãs, estamos a perder a vida, é verdade, mas a ganhá-la. E aqui está a lógica de Nosso Senhor. Por fim, Jesus estava num lugar deserto, sozinho com os discípulos a rezar.
e fez-lhes a pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E agora gostaria só de vos deixar esta perguntinha. Se não fosse eu que estivesse aqui e que fosse Nosso Senhor, e se perguntasse aos meus irmãos, a todos e a cada um de nós, se fizesse esta pergunta: quem é que eu sou para vocês? O que é que a gente tinha para responder? Tínhamos alguma coisa para lhe dizer? O Evangelho começava que Jesus estava sozinho a rezar. Para nós darmos esta resposta a Nosso Senhor, é preciso rezar. E às vezes a gente pensa que rezar é uma perda de tempo, mas não é. As coisas verdadeiramente importantes e grandes da vida acontecem no silêncio, no tempo aparentemente perdido. Quando alguém amassa um alguidar de massa para cozer pão, se quando acabar de amassar, pegar naquele pão e puser para o forno, aquele pão não vai prestar. Aquela massa precisa de um tempo escondido dentro do alguidar, abafada. A gente nem sequer dá por ela. Mas ela, devagarinho, o fermento começa a trabalhar e dali a 1 hora ou o tempo que seja, ela tem o dobro. Aquele tempo foi inútil? Não foi. Absolutamente necessário. Pois também na nossa vida nós precisamos de algum tempo que às vezes a gente pode considerar, mas isto é uma perda de tempo. Não, não é uma perda de tempo. É o tempo necessário para as coisas importantes da vida acontecerem. Sem o tempo aquela massa nunca levedaria. E também nós, sem a nossa oração, ou seja, sem este tempo de silêncio e de aparente perda, nós nunca vamos ser capazes de dizer a Jesus quem é que Ele é verdadeiramente para nós. Amigos e irmãos caríssimos, celebramos São João Batista neste mês do coração de Jesus. E esta é de facto uma imagem belíssima, um pouco inusual. As imagens do coração de Jesus normalmente não são assim. Esta é belíssima. O Senhor convida-nos a olharmos o seu coração. E São João Batista aponta exatamente para ele. A nossa imagem é muito bela, tem ali aquela bandeirinha, que em latim tem lá escrito Ecce Agnus Dei, que é aquelas palavrinhas que o Padre diz na missa antes da comunhão. Eis o Cordeiro de Deus. É curioso. São João Batista, tanto que andou no deserto. São João Batista, tanto que fez jejum, grandes penitências, comia gafanhotos, alimentava-se de mel silvestre e vestia-se com pele de camelo, como podemos ver na nossa imagem. E foi esta aparente perda das coisas que nós consideramos normal, como uma mesa, um prato, uma roupa, que nós consideramos uma perda, mas ele ali entendeu quem era Cristo e apontou um caminho para ele. Eis o Cordeiro de Deus. Por isso, meus amigos e meus irmãos, termino devolvendo a todos vós e a mim também aquela pergunta que Cristo fez aos seus discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? O que é que a gente ia dizer a Nosso Senhor? Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós crucificado, sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Ai.
de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, ser do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho, e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Pão e vinho para o sacrifício, aceitai, Senhor, os dons do nosso amor. Chama aí, Senhor, os dons do nosso amor. Pão e vinho depois se tornarão Corpo e sangue de nosso Senhor. Aceitai, Senhor, os dons do nosso amor. Aceitai, Senhor, fruto da vida como eles Também a nossa vida se transformam em sua própria vida. Aceitai, Senhor, os dons do nosso amor. Aceitai, Senhor, os dons do nosso amor. Nossa oferta fazemos com alegria, pois a Deus nós tudo entregamos. Aceitai, Senhor, os dons do nosso amor. Aceitai, Senhor, os dons do nosso amor. No altar do Senhor apresentamos pão e vinho para o sacrifício. Aceitai, Senhor, os dons do nosso amor. Aceitai, Senhor, Os dons do nosso amor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Trazemos ao vosso altar, Senhor, os nossos dons para celebrar com dignamente o nascimento daquele que anunciou a vinda do Salvador do mundo e o mostrou já presente no meio dos homens. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrarmos hoje a glória do precursor, São João Batista, proclamado o maior entre todos os homens, anunciamos as vossas maravilhas. Antes de nascer, ele exultou de alegria, sentindo a presença do Salvador. Quando veio ao mundo,
muitos se alegraram pelo seu nascimento. Foi ele, entre todos os profetas, que mostrou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nas águas do Jordão, ele batizou o autor do batismo. E desde então, a água viva tem poder de santificar os crentes. Por isso, por fim, deu o mais belo testemunho de Cristo, derramando por ele o seu sangue. Por isso, com os coros celestes, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Cheios estão os céus e a terra da sua glória, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana nos céus. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nos céus, Hosana, 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 Hosana nos céus. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Maria de Jesus Sousa, José Luís Coelho,
Maria Conceição Lopes, Brasil, e todos os seus familiares defuntos. Manuel, Rosália, La Salete e António Silva. Manuel e Madalena Betancourt. João e Rosa Azevedo. José e Serafina Azevedo. Manuel e Sérgio Betancourt. António Ramos de Souza, João e Mariana Azevedo de Souza. Manuel e Mariana Betancourt e todos os familiares defuntos de Teresa Betancourt Souza. Maria Amélia Oliveira, Maria Augusta Oliveira, Manuel Oliveira, Manuel Azevedo, Bernadette Brasil, José Silva, Leontina Silva e restantes familiares defuntos. Os familiares defuntos de João e Margarida Vitorino, por alma de Júlio Laureano Águeda e familiares defuntos de Maria Albertina Silva, Mário e Manuel Moraes, António e Rosa Moraes, e as almas todas benditas do purgatório, as esquecidas e as abandonadas, os nossos familiares defuntos, desde o princípio que chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo também parte na ressurreição. Tede misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, a Senhora da Guia, a quem peço hoje, pelas intenções de todos aqueles e aquelas que tornaram possível esta festa, pelas intenções de João e Margarida Vitorino, pela paz no mundo inteiro, pelas intenções daqueles que hoje foram ordenados diáconos para a nossa diocese, por esta nossa ouvidoria e pelo aumento e a perseverança das vocações. São José, seu esposo castíssimo, os bem-aventurados apóstolos, São João Batista, Santo Antão, todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Num só coração e numa só alma, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Tende piedade de nós.
Dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso digno que entreis em minha palavra, mas dizer uma palavra e eu serei salvo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comei. O pão de Deus apoia quem vos dá o pão do céu. Só eu posso dar a vida ao mundo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comei. Isto é o meu corpo entregue por vós. Este é o cálice da nova aliança. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comei. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não tereis a vida em vós. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comei. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comei. corpo de Quem Cristo, come a minha carne e bebe o meu corpo de Cristo, sangue, permanece em mim e eu nele. corpo de Cristo, Eu corpo de sou Cristo, o pão vivo corpo de Cristo, do céu. Corpo de Cristo, dele comer viverá eternamente. corpo de Cristo, Tomai e comei. nós damos graças ao Senhor, nós damos Graças pelo seu amor. Nós damos graças pelo seu amor.
Pela manhã as aves cantam ações de graças ao nosso Criador. Pela manhã as aves cantam ações de graças ao nosso Criador. Nós damos graças ao Senhor. Nós damos graças ao Senhor. Nós damos graças pelo seu amor. Nós damos graças pelo seu amor. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Deus, eu espero, mas aumentai a minha esperança. Meu Deus, eu vos amo, mas aumentai o meu amor. Doce coração de Jesus, que tanto nos amais. Jesus, manso e humilde coração. Dá-lhe, Senhor, o eterno descanso. Que as almas dos nossos familiares defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Oremos. Alimentados à mesa do Cordeiro Celeste, concedei, Senhor, à vossa Igreja, que se alegra com o nascimento de São João Batista, a graça de reconhecer o autor do seu renascimento espiritual, naquele cuja vinda ao mundo foi anunciada pelo precursor. Por Cristo, nosso Senhor. Amanhã, a missa em São Francisco é às 6 da tarde, é o funeral do António Silva. Na terça-feira, a missa no Corozal é também às 6 e não às 6h30, porque depois às 7h30 tem que estar em Santo Amaro para a inauguração da Ajuda de Freguesia de Santo Amaro. Portanto, a missa no Corozal na terça é às 6. Na quarta-feira, a missa em São Tomé às 6h30 e quinta, sexta e sábado temos o tríduo em honra de São Pedro, lá em São Pedro, na sua ermida, com preparação. O terço às 8 e a missa às 8h30. Quinta, sexta e sábado. Lembro também que na próxima sexta-feira é a festa do Coração de Jesus. No próximo sábado também haverá missa vespertina às 6 da tarde na Igreja do Corozal. No próximo domingo, 2 a 8 dias, temos a missa às 10 da manhã em São Tomé, às 11 da manhã em Santo Antão com um jantar fora de tempo e depois a missa em honra de São Pedro às 6h30 da tarde, lá na sua ermida, seguida de arrematações e procissão. Como é costume todos os anos, a Comissão vai fazer frango de churrasco. No sábado, à tarde, era para ser no domingo, como é de costume, mas como há o jantar, decidiu-se então antecipar para o sábado. Quem quiser encomendar frango de churrasco, ou comigo, ou então com os membros da Comissão, para a encomendar. No sábado às 4 da tarde há uma bezerrada lá um pouco mais acima da ermida, na terra do Alfredo, e sexta, sábado e domingo à noite há sempre baile. Sexta e sábado com o pé de dança e no domingo com o José Maria. Ao terminar a nossa celebração e antes da bênção final, deixar aqui mais uma vez um agradecimento a todas as pessoas que tornaram possível esta festa. O Senhor abençoe a todos. Repito, desde aqueles que prepararam, limparam esta ermida, enfeitaram a parte exterior, vocês que trouxeram também géneros para a arrematação, quem preparou o bazar, quem trouxe prémios para o bazar, enfim, todos de uma forma ou de outra. Depois da bênção temos as arrematações, depois vamos fazer a nossa procissão. Depois há ali biscoito e há queijo para estarmos um bocadinho a conviver. Logo temos então o baile e a nossa fogueira de São João. E depois lá para a meia-noite temos a despedida da imagem. Vamos então agora
receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Crê em Jesus e serás salvo. Crê